Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon Moura, o seu professor de filosofia, e hoje nós estamos juntos para abordarmos nesse preparatório para a Universidade Estadual do Ceará um tema muito importante e muito recorrente nesses vestibulares da UES que tem cobrado filosofia, que é o tema do nascimento da filosofia. Você verá que esse tema corresponde ao primeiro tema que está lá exposto no edital. E depois esse tema se desenvolve e uma dessas abordagens temáticas do nascimento da filosofia vem tratando da diferença entre o discurso narrativo. Marlon, o que é que seria esse discurso narrativo? Bem, o discurso narrativo seria o discurso que antecede o pensamento filosófico na Grécia Antiga e, posteriormente, a diferença entre esse discurso narrativo e um discurso argumentativo que caracteriza o saber filosófico, que mostra que a filosofia é um tipo de saber, um tipo de conhecimento totalmente diferente desse discurso narrativo que nós chamamos de mito. E esse discurso argumentativo é aquilo que nós chamamos de logos. Pessoal, boa parte dos alunos que estudam filosofia, eles muitas vezes, nesse início da filosofia, eles vão tomando as coisas como coisas muito simples. E aí eles vão praticamente que achando que isso é besteira e tal. E o que acontece? Quando chega lá na frente, eles quebram a cara. O que é que eu quero te propor? Quer se dar bem no vestibular da UES? Quer ser aprovado? Quer se dar bem nas provas de filosofia e sociologia? Entenda bastante o que eu nesse momento vou te explicar, porque aqui eu irei focar em tudo que você precisa saber para passar neste vestibular. Então, a primeira das coisas é saber que o discurso narrativo é um discurso mítico ou mitológico. E muitas vezes, quando nós nos referimos à palavra mito, nós hoje, por causa da nossa sociedade, utilizamos essa palavra de um modo um pouco diferente de como os gregos a utilizavam. Por exemplo, hoje nós utilizamos a palavra mito para nos referirmos a algumas personalidades extraordinárias. Nós utilizamos a palavra mito para dizer que, em alguns contextos onde histórias são contadas, essas histórias representam mentiras. No entanto, o mito é um tipo de discurso na Grécia Antiga e um tipo de discurso narrativo que tentava explicar alguma coisa para a qual aqueles homens, no início do mundo grego, do mundo que vai criar a democracia grega, no início do mundo onde a filosofia vai nascer, o mito era utilizado para quê? O mito era utilizado para explicar fenômenos naturais, explicar o porquê das coisas. No entanto, esse mito ele é caracterizado estritamente por não se preocupar com as contradições internas, ou seja, o mito ele não se preocupa em ser contraditório, ele simplesmente pretende explicar alguma coisa, mesmo que nesta explicação, formulada por esse discurso narrativo, venham a entrar em choque algumas ideias. Por que o mito faz isso? Porque, como eu disse para vocês, ele não está preocupado com as contradições internas. Ele está preocupado em simplesmente formular uma primeira resposta para aquilo que até então você não tem uma resposta. A segunda grande característica é que esses mitos, eles são narrativas poéticas, tá? Esses mitos, eles obedecem a uma estrutura narrativa poética, uma vez que eles pretendem relatar uma história em um tempo longínquo, em um tempo que necessariamente não é um tempo tocado por nós, ou um tempo em que nós, seres humanos, não conseguimos alcançar. Esses mitos, eles vêm com um grande objetivo de representar um tipo de autoridade divina na vida das pessoas. E quando o choque das contradições acontece, a recorrência do mito é o quê? Porque os deuses assim quiseram. Nós não conseguimos entender, mas está disposta essa explicação assim, porque assim os deuses a quiseram. Perfeito? Então,
Essa característica do discurso mitológico, ela antecedeu, repito, ela antecedeu o discurso argumentativo, que vai ser um discurso característico de quem? Da filosofia. Esse discurso pode ser chamado também de logos, e diferentemente do discurso narrativo, do mito, o logos ele não admite contradição. O logos ele se baseia numa lógica específica, numa visão das coisas que acontecem e de um discurso totalmente voltado para o plano da explicação da realidade pela própria realidade. Quando nós falamos em logos, nós falamos em discurso argumentativo. Essa palavra que eu vou pedir para você guardar é uma palavra extremamente importante para nós entendermos a diferença entre esses dois modos de discurso, entre esses dois modos de argumentação. Logos é uma palavra tão rica em grego que ela pode ser traduzida, em primeiro lugar, por lógica. Ela também pode ser traduzida por estudo, ela também pode ser traduzida por palavra, ou simplesmente discurso, argumento, também pode ser traduzido por verdade, e essa palavrinha em grego, logos, também pode ser traduzida por razão. Então observe, e se você acha que essa tradução é muito variada para uma única palavra, eu vou te dizer mais. Existem outras traduções para essa palavra. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido? O que eu estou querendo te dizer é que essa palavra, ela, por possuir traduções diversas, ela quer representar o quê? Ela quer representar um tipo de discurso lógico que se baseia num estudo onde as palavras elas não entram em contradição e, portanto, num estudo que procura a verdade através da análise racional da realidade. Então, essas duas formas de discurso, elas existem na Grécia Antiga. E uma das coisas que eu vejo muita gente falar que é absolutamente errada, é assim: filosofia nasceu, o mito ficou de escanteio. Gente, se você escutou falar isso da boca de alguém, essa pessoa deve estar bêbada, deve estar louca, tá certo? O que é que eu quero que você entenda? A filosofia ela nasce como um discurso argumentativo, no entanto, o mito ainda continua. Por quê? Porque o mito era um tipo de discurso utilizado há bastante tempo. Ele vai pouco a pouco sendo deixado de lado, mas ele ainda permanece, e a prova é tanta que hoje basta você assistir Cavaleiro do Zodíaco, basta você jogar um jogo de videogame chamado Deus da Guerra, basta você ser esportista, porque você vai ver a influência desses mitos gregos na sociedade atual. Ou seja, esse discurso mítico é um discurso que pretende explicar coisas, e detalhe, essa explicação aparentemente maluca, aparentemente fabulosa, ela talvez não seja lógica, ela talvez seja contraditória, porém ela serve para explicar a pessoas simples, pessoas que não eram alfabetizadas, o porquê das coisas, o motivo pelo qual as coisas eram assim. Dessa forma, o relato mítico, ele existe em toda a Grécia, ele existe no mundo grego, em 5, 6 séculos antes de Cristo, mesmo após o nascimento da filosofia, no século 6 antes de Cristo, o mito vai continuar. E não só vai continuar, ele ainda vai ter um papel de autoridade. Ninguém era louco na Grécia Antiga, mesmo após o nascimento do discurso argumentativo, de renegar os mitos. Então essa foi a nossa primeira aula sobre essa diferença entre o discurso argumentativo e o discurso narrativo, ou seja, entre de um lado o mito e do outro lado o logos. Em outra aula nós vamos ver como essa estrutura mítica gerou o que nós chamamos de cosmogonia e como essa estrutura do logos, do discurso argumentativo, gerou a cosmologia. Te aguardo nessa próxima aula, bons estudos e a gente se encontra no próximo vídeo.